de hoje eu trago uma reflexão de um dos maiores autores que já influenciaram a psicologia no mundo. Eu estou falando de Freud. Ele deu início, ao estudo da psicanálise, que é fantástico, que tem ali como base, a livre associação. Então, como que a gente pensa, como que o nosso cérebro faz essas pontes entre um assunto e outro, como que ele conecta um estímulo com o outro, e também o material dos sonhos, os atos falhos, e aí a gente pode falar de cada um deles com um pouco mais de profundidade em um outro vídeo. É um autor que eu estudo bastante, então toda a minha formação de psicanalista foi com Freud. Ali no diploma acho que tem 1.400 horas, alguma coisa assim parecida, porque agora eles têm que falar, eu não consigo ler daqui, mas enfim, basicamente foi o principal autor. Então eu trago uma citação dele e peço a tua permissão, por quê? Porque essa para mim é o padrão ouro, é assim, a mais importante, que define tanta coisa, mas tanta coisa. Olha só, ele fala: não somos apenas o que pensamos ser, somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos. Então, quem nós somos, Acho que essa é uma das 4 principais perguntas. Quem que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, essas 4 perguntas norteiam a vida de grandes filósofos há milhares e milhares de anos, mas ele teve uma definição aqui, ao qual particularmente me agrada. Por quê? Porque a gente não é aquilo que a gente pensa ser. Aquilo que a gente pensa tá no cognitivo, tá no consciente, mas a gente não é isso. A gente é tudo aquilo que tá lá no inconsciente. A gente é a composição de todas as experiências já vividas, de todos os traumas passados, de todos os sonhos. Então, o que a gente é? Não somos aquilo que pensamos ser, não, somos mais. E aí ele dá profundidade aqui ao material. Somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Quando um paciente chega aqui no consultório e ele tem 1 hora para falar dele, Vamos supor que esse paciente tenha 30 anos. E 30 anos eu tô chutando baixo. Não que eu atenda um público da terceira idade, mas vamos supor que tem um paciente de 30 anos. Em 1 hora, como que você resume 30 anos de uma história? Quais são as cenas, lembranças e memórias que você escolhe me contar? Isso é muito precioso. Esse é um material riquíssimo, porque é a narrativa que você quer dar para sua vida. Eu não te conheço. Você poderia falar qualquer coisa, inclusive coisas que não são verdade. E o que você escolhe contar? Então, cada palavra que foi selecionada, mas eu não estava pensando, eu deixei fluir. E isso também diz muito do teu inconsciente. Então, cada detalhe, cada respiração, cada suspiro, tudo é material, porque tudo vem do inconsciente. Aquilo que você processa e fala é 12, 15%, que é a cognição, mas o material mesmo, aquele material bruto, sabe? Aquilo que faz o que você é, tá no inconsciente. E aí ele fala: somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos. Essas palavras que trocamos, eu tenho uma dupla interpretação aqui: as palavras trocadas, eu e você trocamos palavras, ou as palavras que a gente troca sem querer. Eu fui falar flor, eu quis falar planta.
né? Eu fui falar copo e eu falei recipiente, enfim, essas palavras que a gente troca são os atos falhos. Então eu quis falar uma coisa, mas eu disse outra. Isso é material puro do inconsciente, são presentes, eu falo. Os presentes estão pulando por aí. Por quê? Porque, eu me enganei. Não, isso daí não é um engano. Isso quer dizer alguma coisa. Quando você chama uma pessoa com o nome de outra, alguma característica naquela pessoa te fez lembrar da outra, mesmo que inconscientemente. Então, vocês tiveram acesso, né, a essa citação. Então, os impulsos a que cedemos. E quais são os impulsos que estamos cedendo? E quais são os impulsos que estamos recorrentemente cedendo, né? Então, porque uma parte importante é você reconhecer. Se você não está reconhecendo, ainda está no material totalmente desconhecido. Mas se você já percebe que você cede aqueles impulsos, você está a um passo de transformar isso, de poder mudar isso. Então, eu quis apresentar aqui porque essa é uma das minhas referências de trabalho, um dos materiais que eu mais gosto, e eu estou dedicando, né, toda essa parte profissional justamente para trazer cada vez mais a consciência dos pacientes, tudo aquilo que eles são. E às vezes a gente não vai encontrar só coisa bonita, não, e tá tudo bem. É importante a gente olhar para a parte feia, é importante a gente querer melhorar. Esse é o ponto. Eu já errei muito, eu já errei feio, sabe? Erros assim, grosseiros. Mas quem eu fui diante desse erro? Eu me lembro que eu trabalhei numa clínica e eu tinha uma opinião diferente um pouco da pessoa que conduzia os tratamentos e eu tive uma opinião que foi errada. E naquele momento eu cheguei diante dela e eu falei, me desculpe, isso não vai se repetir. E eu aprendi tanto com aquilo, mas tanto. Então, tudo vem comunicar alguma coisa. Quando você está fazendo comida ou quando você está jogando um jogo de tabuleiro, todos os atos representam alguma coisa. Então, não acredite e não se deixe convencer que a vida, ela só passa. Repare na vida, porque ela é bela, sabe? Tem coisa muito bonita ali, tem coisa que não é tanto, mas essas interações humanas, elas podem nos fazer crescer grandiosamente. Então, eu deixo aqui esse presente para você, que eu espero que tenha feito sentido, né? Mais uma reflexão, na esperança de que alguma nova ideia, algum insight tenha acontecido nesse tempo em que eu falava. Eu te vejo no nosso próximo episódio.